A minha mensagem, o vencedor, é Apocalipse capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, e ninguém na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem ao menos olhar para ele. E João disse: Eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Eu disse que iria falar sobre o vencedor. E esse texto de João, o Apocalipse, que ele tem essa revelação divina do livro que está escrito nos céus. E João viu o Senhor, Deus Todo-Poderoso, assentado sobre o trono, na sua revelação do Apocalipse. E ele viu um grande livro selado com 7 selos. E ele viu um anjo grande, forte, bradando, gritando com grande voz, e dizia: Quem é digno de abrir o livro, quem é digno de desatar os seus selos? E ele disse, João olhou na sua revelação, na sua visão, e disse: Eu não vi no céu, e eu não vi na terra, e também não vi embaixo da terra ninguém que fosse capaz, que pudesse abrir, e nem ao menos olhar para o livro. Aí João diz: E eu então comecei a chorar, e chorar muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, e nem ao menos olhar, e nem ler este livro. E João retrata no versículo 5: Enquanto eu chorava, enquanto eu lamentava, enquanto eu reclamava, por não ver ninguém digno no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, de abrir o livro, nem de olhar para ele, um dos anciões se aproximou de mim e disse: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, se referindo a Jesus, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meus amados irmãos, quando eu lembrava-me dessa festa, eu pedi a Deus uma palavra acerca desse trabalho, e Deus colocou esse tema no meu coração, o vencedor. E eu disse: Senhor, eu irei falar sobre esse assunto, me ajuda a ministrar tua palavra. E Deus colocou esse capítulo 5, e quando ele colocou esse capítulo 5 em meu coração, e o versículo 5, quando João diz: Não chores, o ancião diz: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu me retratei ao Evangelho de João, capítulo 1, quando o versículo 29, João o Batista estava no Jordão batizando as pessoas, e chegou o momento em que Jesus se aproximou para ser batizado por João aos 30 anos de idade. E João reconheceu, Deus revelou claramente a João quem era Jesus. E quando Jesus se aproxima, ele já havia dito que ele iria surgir, que era mais poderoso do que ele, e que ele não era digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. Mas pela primeira vez, João tem a oportunidade com os seus olhos, o João Batista, de vê-lo pela primeira vez. Quando ele se aproxima do Jordão para ser batizado por João,
João diz: a multidão que ali estava, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vê a Jesus aqui como um cordeiro que iria ser sacrificado pela humanidade. João, o evangelista do Apocalipse, no versículo 5 do capítulo 5, ele vê Jesus como um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que morreu, ressuscitou e é vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. E me retratou esse texto, irmãos, sobre o que Jesus é vencedor. E me veio à memória alguns textos sagrados que retratam-se a Jesus como vencedor em muitas questões. E entre muitas, uma delas, ele foi vencedor sobre as grandes enfermidades da humanidade. E me veio à mente o capítulo 20 de Mateus, do versículo 29 até o versículo 34, eu notei aqui no rodapé da minha Bíblia, quando retrata um episódio, um acontecimento sobre dois cegos que estavam às margens do caminho de Jericó. Mateus fala que eles estavam mendigando à beira daquele caminho, e de repente Jesus entra, saindo da velha Jericó e entrando na nova Jericó. Alguém passa por eles ali, e eles perguntam: quem é que vai passando? E eles dizem: Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, vai passando aqui nesse momento. E o texto diz, do versículo 34, versículo 29 ao 34, que os dois cegos começaram a gritar, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Alguém se aproximou dos cegos e disseram: olha, ele está acompanhado de uma grande multidão, são muitos que lhe seguem, ele não vai ouvir vocês. Mas nem mesmo isso intimidou aqueles dois cegos. A Bíblia diz: quando repreenderam, eles passaram a gritar muito mais alto, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. O texto diz que Jesus parou, ouviu a voz daqueles dois cegos e perguntou o que estava acontecendo. E disseram: um deles é o filho de Timeu, chamado Bartimeu, e eles: tragam aqui. E alguém correu ali e disse: olha, levante-se, Jesus de Nazaré está chamando vocês. A Bíblia diz que os dois se levantaram e foram à presença de Jesus. E quando se aproxima, Jesus diz: o que é que vocês desejam que eu faça por vocês? E os dois, diz aqui o texto de Mateus capítulo 20, disseram: nós queremos ver. E o versículo 32 diz que Jesus tocou nos olhos daqueles cegos e eles enxergaram novamente. O versículo 34 diz que eles saíram e seguiram a Jesus. Então Jesus teve poder, foi vencedor sobre a cegueira, foi vencedor para ter a capacidade de abrir os olhos de quem era cego. Mas não é só esse texto, irmãos. Eu analisei também Lucas, o capítulo 8, do versículo 43 ao versículo 48, de uma mulher que foi curada de câncer. A Bíblia diz aqui, chama ela da mulher do fluxo de sangue. Esse texto diz que essa mulher passou 12 anos padecendo na mão de muitos médicos. Diz o texto que ela havia gastado tudo quanto tinha e nada tinha sido de proveito para a sua saúde. Mas alguém falou de Jesus para aquela mulher e disse: olha, Jesus vai passar nessa região hoje. Conta-se que ele cura os cegos, que ele ressuscita os mortos, que ele faz milagre. E a Bíblia diz que essa mulher foi tocada pelas palavras daquelas pessoas, e ela se moveu e disse: eu vou
aonde está Jesus. O texto mostra esses versículos que eu relatei, do 43 ao 48, que ela foi onde estava Jesus, e uma grande multidão seguia Jesus, cercava Jesus como sempre, uns para ouvir a mensagem, outros para receber um milagre, outros pela questão do pão que Jesus multiplicava, mas por fim estava ali uma grande multidão. O texto mostra, meus amados irmãos, que quando isso ocorre, aquela mulher, vendo a dificuldade de chegar onde estava Jesus, ela colocou um propósito no seu coração. Disse ela: eu vou tocar nele, eu vou pegar nele em alguma parte do seu corpo, e se eu tocar nele, eu serei curada deste mal. O texto retrata que ela enfrenta a multidão, talvez uma cotovelada num, pontapé no outro: dá licença, deixa eu passar, eu preciso tocar nele. O texto mostra que por fim ela chegou onde estava Jesus e tocou na orla do seu vestido, e diz a Bíblia que quando ela toca na orla do vestido de Jesus, ela sente que seu mal estanca, o fluxo de sangue para, ela instantaneamente é curada do câncer, e ela se oculta, se esconde, e diz a Bíblia que Jesus parou, olhou para a multidão e disse: quem me tocou? E disseram: Senhor, há uma grande multidão, e a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu perguntas quem te tocou. E Jesus disse: alguém me tocou de um modo diferente, alguém me tocou por fé, alguém me tocou por esperança, alguém me tocou porque precisava de um milagre. E diz o texto que ela não pôde se ocultar, e chorando veio e disse: Senhor, e prostou-se diante dele e disse: fui eu que te toquei. E Jesus: vai em paz e ser curada deste teu mal. Mas eu não notei apenas esses dois episódios no mesmo capítulo, do versículo 49 ao 55, porque Jesus estava indo em direção à casa de um homem chefe naquela região chamado Jairo. Ele tinha uma filha de 12 anos que estava muito enferma, e foi a convite de Jairo que Jesus estava se dirigindo à sua casa. E nesse interino foi que aconteceu esse milagre com essa mulher. O texto mostra que quando ocorre isso, alguém vem e diz: olha, Jairo, você está levando Jesus para sua casa, mas não precisa mais, a tua filha acabou de falecer. Ele cai em prantos e Jesus disse: Jairo, não chores, a tua filha não morreu, mas a tua filha dorme. Diz o texto, irmãos, que a multidão começou a rir dele. Jesus se dirigiu à casa de Jairo. Quando chegou ali, uma grande multidão planteava, porque ele era amado, sua filha era amada. E Jesus disse: fique todos aqui fora. Pegou 3 dos seus discípulos, o pai e a mãe, e foi onde estava o aposento, a menina deitada num leito morto. Diz o texto que ele chega onde está aquela menina e diz: menina, levanta-te e anda. O texto mostra que a menina se levantou e ele devolveu seus pais, e disse que houve um grande assombro naquela região pelo grande milagre que Jesus operou ali. Meus amigos, meus irmãos, Jesus é o grande vencedor sobre as enfermidades. Não há doença, não há mal, não há enfermidade alguma que seja um desafio para o poder do nome de Jesus. Por isso que ele disse em Marcos 16, versículo 15, 16 e 17, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele disse: e estes sinais que eu faço hão de seguir aqueles que crerem em meu nome. E ele disse: em meu nome expelirão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão
curados. Em Atos 1:8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O mesmo poder que Jesus fez milagres, Ele doou à sua igreja, Ele doou aos seus discípulos. Por isso a igreja prega o evangelho vivo, real, onde Jesus cura, transforma, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Mas Jesus não foi vencedor apenas sobre as enfermidades. A Bíblia mostra que Ele venceu um dos grandes males que a humanidade podia enfrentar, que foi a cruz. E eu notei Mateus 27, do versículo 50 ao versículo 54. Este homem que fez milagre foi condenado injustamente como malfeitor, com um dos crimes que ele não havia feito. E a pior morte da época era ser colocado como vitupério numa cruz, exposto e morto perante uma cidade. Só os piores marginais eram levados àquela situação. Mas este justo que curou a filha de Jairo, este justo que repreendeu o fluxo de sangue, este justo que repreendeu a cegueira destes dois cegos, este justo que no capítulo 11 de João mostra que foi ao túmulo de Lázaro e tirou Lázaro depois de 4 dias de morto, estava sendo condenado a ser pendurado numa cruz. A Bíblia mostra nesse capítulo 27 de São Mateus que Jesus foi colocado diante de uma multidão, e o governador da época perguntou: a quem vocês querem que eu crucifique? Está aqui Barrabás, um malfeitor, um ladrão, um sedicita, um homicida, e desse lado está Jesus. E a Bíblia diz que a multidão gritou: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus, o Filho de Deus. De imediato pegaram Jesus, lhe amarraram, fizeram-lhe uma cruz, colocaram uma grande coroa de espinhos sobre a sua cabeça e conduziram como espetáculo pelas ruas de Jerusalém, espancando, açoitando a Jesus, como se ele fosse o pior de todos os malfeitores. O Filho de Deus que se fez carne, o próprio Deus, foi levado como escárnio no meio da humanidade. A Bíblia diz, irmãos, que ele, dado momento, tão cansado, exausto, com o peso da cruz e das grandes chibatadas que o seu corpo levava, ao ponto de sangrar a sua própria carne, ele caiu. E um sirineu veio, obrigaram a levar a sua cruz um pouco, porque a cruz era dele, depois devolveram, e ele foi até o Monte Caveira, ao Monte do Gólgota, onde ele ia ser crucificado. Exausto, ele coloca a sua cruz no chão. A Bíblia diz que os soldados colocam Jesus sobre a cruz e pega 3 grandes pregos e começa a crucificar a Jesus, o Filho de Deus. Um prego para a sua mão direita, e com marteladas profundas perfura a sua mão e coloca ele pregado. Um prego da sua mão esquerda perfura a sua mão e pregam ele ali. Depois pegam Jesus, cruzam suas pernas e pregam um pé sobre o outro e perfuram os seus 2 pés, e os seus pés sangram e as suas mãos sangram. Depois levantam a cruz e o mestre fica pendurado como espetáculo para a humanidade. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que na cruz de Jesus, ele pendurado ali, derramando o seu sangue, entre a vida e a morte, alguém olha para ele e diz: olha, um ladrão que estava à sua direita, outro que estava à sua esquerda. Um deles diz: você diz que é o Filho de Deus, você diz que é o Salvador do mundo, você diz que veio para libertar, para fazer coisas grandes, você salvou a tantos
tanta gente, salve-se a você e salve a nós também. Diz que um outro ladrão que estava à sua direita olha para aquele ladrão e diz: olha, você não temes a Deus nem mesmo na hora da morte? Nós, por reta justiça, por juízo verdadeiro, estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas este justo, ele não fez nenhum mal para estar nesta situação. E aquele ladrão entre a vida e a morte também olha para Jesus e diz: Senhor, ele reconhece Jesus como Senhor da sua vida, ele reconhece Jesus como Salvador, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. Na sua última oportunidade ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele entre a vida e a morte, derramando sangue nos pés, sangue nas mãos. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quase 3 horas da tarde, a Bíblia diz que um dos soldados vem e lança o seu lado com a espada e lhe fura o lado, e Jesus começa a sangrar, derramando o seu sangue sobre o corpo, molhando aquela cruz de sangue e descendo sobre a terra. Cada gota de sangue, cada pingo de sangue, eram milhares de almas que iriam ser arrancadas da mão do diabo. Cada pingo de sangue era a liberdade oferecida para a humanidade, porque aquele sangue era o preço da salvação e da redenção da humanidade. E ele fugia das dores das mãos, se apegava aos pés, e o seu lado sangrava muito mais. Entre a vida e a morte, o mestre olha para aquela multidão que vê aquele espetáculo. Eles riam, zombavam de Jesus, e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo. Diz a Bíblia que às 3 da tarde ele inclina a sua cabeça e morre. Meus amados irmãos, é aqui que me chama a atenção, porque você poderia dizer: acabou tudo, o Filho de Deus morreu, o inferno festeja, o diabo diz: essa foi a última cartada de Deus para salvar a humanidade. Eu estou no domínio, ninguém consegue tirar os homens das minhas mãos, eu venci o Criador. A Bíblia diz, irmãos, que quando isso acontece, se você acompanhar o capítulo 27 de Mateus, versículos 50 ao 54, a natureza começa a fazer um protesto. A Bíblia diz que a natureza é abalada. Analise o texto que diz assim: houve um grande terremoto. Deus começou a sacudir a terra em protesto à morte do seu filho. Segundo lugar, o texto diz, irmãos, que as pedras começaram a ser fendidas. Deus começou a rasgar as montanhas, rasgar as rochas, em protesto à morte do seu filho. Se você acompanhar o texto, diz ainda o versículo 51, que Deus abriu o caminho de acesso do homem a Deus. Está escrito: e o véu do grande templo se rasgou de cima para baixo, porque a humanidade estava separada de Deus, e era somente através de sacrifícios e mais sacrifícios que o sangue dos animais inocentes cobria por alguns dias ou alguns minutos o pecado da humanidade. Mas o sangue de Jesus não. João diz em 1,7 que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza protesta, o véu do templo se rasga, dando direito de salvação do homem dobrar os seus joelhos hoje aqui em cima desse altar e dizer: Jesus está nesse mesmo momento, pela graça de Deus, na presença de Deus. Era algo impossível, irmãos, mas a cruz de Cristo nos favoreceu isso, quando ele dá o último brado e morre naquele lugar. Diz ainda o versículo 52 e o versículo 53, irmãos, que houve um grande protesto também nas sepulturas. Está escrito que os mortos do Velho Testamento ressuscitaram.
ressuscitaram. Está escrito, leia cuidadosamente o versículo 52 e o 53 diz que os sepulcros se abriram, foram abertos e os mortos ressuscitaram. E diz o texto, e foram vistos por muitos dentro da cidade. Agora imagine, irmãos, como a vitória de Cristo foi triunfante na cruz do Calvário. Uma morte que faz a natureza se abalar, uma morte que faz as pedras se fenderem ao meio, uma morte que causa um terremoto, uma morte que o texto diz que o sol enegreceu-se e o dia tornou-se noite. Se você acompanhar o texto, o versículo 54 diz que um grande homem daquela cidade, uma autoridade, chega debaixo da cruz dele, depois do terremoto, depois desses episódios todos, olha e diz, de fato, verdadeiramente, este é o Cristo, este é o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Cristo venceu a cruz. Só que não ficou só disso, irmãos. Ele venceu o que era invencível. Está escrito que jamais um homem houvesse ressuscitado por conta própria. Se você lê João 11, 25, você vê uma morte, uma ressurreição transitória. Jesus chega em Betânia e ressuscita Lázaro, irmão de Marta e Maria. Chega ali, Marta diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, me verá. Leve-me ao túmulo. Versículo 35 diz, continua ali, tem uma grande multidão. Jesus olhou a incredulidade do povo e o texto diz, versículo 35, Jesus chorou. Aonde o puseram? Aqui, tem 4 dias. E Jesus disse, alguém disse, Senhor, olha, já cheira mal. E Jesus disse, remova a pedra, tire a pedra. Alguém tirou a pedra. E Jesus dá um grito, diz, Lázaro, meu amigo, sai para fora. Alguém entra, tira as tiras do corpo de Lázaro, aquelas vestes que enrolou a Lázaro. E Lázaro sai vivinho da silva para a presença de Jesus. Lázaro viveu alguns anos, mas voltou a morrer. Mas nesse episódio da cruz não, irmãos, é diferente. Tiraram Jesus da cruz, levaram o túmulo de José de Arimateia, colocaram dentro daquele túmulo e ali disseram, daqui ele não sai mais. Acabou o cristianismo, acabou a esperança dos protestantes, acabou a esperança dos evangélicos, daqui ele não sai mais. E diz a Bíblia, colocaram várias multidões de guardas para que vigiasse o túmulo, para que dissesse, olha, ninguém pode roubar o corpo dele. Ele disse que ia ressuscitar, ia voltar à vida. Vão roubar o corpo dele, que ele está por aí. Mentira, ele está preso aqui, a morte está aqui, a terra vai comer o seu corpo, ele vai apodrecer, ele vai virar pó, os seus ossos vai virar cinza, e daqui ele não sai mais. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em João capítulo 10, versículo 27, ele disse, eu dou a minha vida e eu mesmo a tomarei. Ninguém ressuscitou Jesus, ele ressuscitou só. Sexta, começamos no sábado do Senhor. Os judeus foram para a sua casa, sepultaram antes que escurecesse o seu corpo. Colocaram uma grande rocha, uma grande pedra na porta do túmulo. Sábado, todo mundo sem esperança, a igreja triste, o povo abatido, não tinha vitória, não tinha esperança para o povo. Domingo de manhã, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo, levaram flores e perfumes para enfeitar o túmulo de Jesus. E quando chega ali, meus amados irmãos, o texto diz que desceu um grande anjo do céu. Um grande anjo do céu. Diz o texto aqui que as suas vestes eram resplandecentes como relâmpago.
E diz o texto que as suas vestes eram alvas como a neve. O texto diz que o anjo removeu a pedra. E o texto diz: e o anjo sentou em cima da pedra. Jesus ressuscitou só. João mostra que na ressurreição dele, ele levanta-se, arruma o túmulo, coloca os lençóis tudo arrumadinho, coloca tudo no jeito, sai. E as mulheres chegam ali para colocar perfumes e flores no túmulo de Jesus. E quando chega ali, vê aquele moço sentado sobre as pedras, porque o texto diz que ele estava sobre a pedra. Os guardas que tentaram impedir, quando viram o anjo, desmaiaram todos. Diz o texto, ficaram como mortos, porque estavam ali para impedir a ressurreição de Jesus. Mas as mulheres, quando se aproximarem, disse: não temas, não tenha medo, eu sou o mensageiro do Senhor, eu vim aqui. E elas perguntam: você viu meu mestre? E Mateus mostra que ele diz: vocês procuram o que aqui? Vocês estão procurando um vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vá à cidade e diga aos seus discípulos que ele vive. Ele vive, ele vive. E por ele estar vivo, irmão, nós estamos aqui nessa noite glorificando a Deus. A Igreja Batista está aqui com fervor louvando, os assembleanos, os demais irmãos estão aqui com alegria glorificando, porque o nosso Cristo não está na cruz, o nosso Cristo não está num túmulo, o nosso Cristo está vivo. As mulheres voltaram apavoradas e gritando pelo caminho: Jesus vive. O nosso Cristo vive, o nosso Cristo ressuscitou, ele não está no túmulo. E o texto mostra, que me chama e me impressiona nesse texto, irmãos, é que quando Jesus ressuscita dali, irmãos, o texto mostra que ele vence o império da morte e o império do inferno. Se você acompanhar alguns textos bíblicos que eu tive cuidado de notar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 14 ao 18, diz que Jesus venceu o império da morte e o império do inferno. E Pedro mostra, irmão, que ele desceu na sua morte às profundezas do abismo e tomou o direito da vida e da morte. Tomou do diabo? Não, porque o diabo nunca teve o domínio, mas o castigo de Deus lá no Éden, que toda a semente do homem morreria e não viveria mais. Mas ele disse em 5:24: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão dos seus ventres. E 5:24, São João, ele disse que ele ressuscitaria, irmãos, e quem crê nele tem a vida eterna. Ele disse que não entra em condenação, porque já passou da morte para a vida. Estamos no estado espiritual diferenciado, porque o nosso Cristo ressuscitou. Jesus pegou a chave da vida, a chave do inferno, o domínio da morte, e levou consigo. Ressuscitou os santos do Antigo Testamento e subiu para o louvor e a glória do nome do Senhor. Era o terceiro dia. A igreja estava abatida, o povo sem esperança.